Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre os municípios agora, questão de número 181. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do Estado, dentre outros, o seguinte preceito. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra A, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. É o inciso 10 do artigo 29 da Constituição. O caput do artigo 29 diz o seguinte: o município reger-se-á por lei orgânica. A lei orgânica é a lei de organização do município, que é votada em 2 turnos. Interstício, o espaço, o lapso temporal entre um turno e outro, 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Cuidado, pode cair uma prova, dizendo que é a maioria absoluta. Não é a maioria absoluta, são 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quem promulga? O prefeito? Não, a Câmara Municipal vai promulgar a lei orgânica do município, atendidos os princípios na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Portanto, essa lei orgânica não pode ferir, não pode contrariar nem a Constituição do Estado, nem a Constituição Federal. E o inciso 10 diz o seguinte: julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Quem vai julgar o prefeito? Imagina um crime de responsabilidade do prefeito ali, improbidade administrativa. Quem vai julgar é o juiz do fórum da comarca ali? Não. Será o Tribunal de Justiça, de acordo com a Constituição Federal. Nós vamos marcar isso. Sabemos que é um pouco mais complexo na jurisprudência, nós não vamos entrar nesse assunto, porque o que cai em prova é o texto da Constituição, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Questão de número 182, FUMARC 2011. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República, na Constituição do Estado e os seguintes preceitos, exceto. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra D, você acertou. A letra D está errada. Idade mínima de 25 anos para prefeito, nós sabemos que é 21. E vice-prefeito. Então, a idade mínima para ser prefeito é 21 anos de idade e não 25. Independente se é de capital ou se é de demais cidades. As outras estão corretas. A posse do prefeito e do vice-prefeito ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. A mesma regra ali do caso de governador e de presidente. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Portanto, pessoal, uma legislatura é diferente de sessão legislativa. Sessão legislativa é dentro de um ano. Legislatura é o período de 4 anos. Uma legislatura vai fixar o subsídio para outra legislatura, para a legislatura subsequente. C. Iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Olha, 5% do eleitorado, não da população. Cuidado com isso na hora da prova. Principalmente se for CESP, hein? O CESP costuma pegar isso e falar assim, 5% da população local. É 5% do eleitorado. A cidade o município tem 10 mil habitantes. Tem 4 mil eleitorados. Então 5% daqueles 4 mil e não dos 10 mil. Então serão ali 200 pessoas assinando um projeto de lei. 5% do eleitorado. E a idade mínima para prefeito, 21 anos. Todos esses são incisos desse artigo 29 da Constituição. 183. Acerca das disposições constitucionais a respeito do município, marque a alternativa incorreta. Por favor, leia, pause o vídeo e marque a resposta. O gabarito é a letra D. Isso está incorreto. Nós vamos ver primeiramente o que está correto. O artigo 29, inciso 1, diz o seguinte: haverá eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. É verdade, é direto e simultâneo, ao mesmo tempo, todo mesmo dia, todos os prefeitos e vereadores
haverá eleição em todos os municípios do país. 2. A eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicando o segundo turno conforme as regras eleitorais, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Eu disse habitantes? Não, 200 mil eleitores, com mais de 200 mil. C. Para a composição das câmaras municipais, será observado os limites constitucionais, sendo que o menor número de vereadores numa determinada Câmara será 9 e o maior será 55. Pessoal, ora, um município que tiver poucos eleitores, haverá 9. Um município que tiver, por exemplo, 10 milhões de eleitores, haverá 55. 20 milhões de eleitores, 55. O mínimo 9, o máximo 55. Você precisa guardar isso aqui porque a maioria das provas, quando cai número de vereadores, cai o mínimo e o máximo. Nós veremos algumas questões, pouquíssimas, são exceções, em que pede, por exemplo, municípios com 30 mil, aí é muita leitura, mas em regra você tem que saber que o menor município tem 9 vereadores e o maior 55. E isso muda periodicamente. Então, quando você for fazer sua prova, vá na Constituição, no site da presidência, e olhe se não modificou isso. Hoje são 9, o mínimo, e 55, o máximo. Ora, você vai ter que ler lá no artigo 31, inciso 4, para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo. Olha aqui. 9 vereadores nos municípios até 15 mil habitantes. Então, até 15 mil habitantes, 9 vereadores. O município que tiver 10 mil habitantes, serão 9 vereadores. O município que tiver 5 mil habitantes, serão 9 vereadores. E aí vai progredindo de acordo com a população, até a gente chegar ao total de 55 vereadores nas cidades com mais de 8 milhões de habitantes. Cuidado, não são eleitores, são habitantes. Olha, 55 vereadores em municípios com mais de 8 milhões de habitantes. 9 vereadores até 15 mil habitantes, ok? Então isso você tem que guardar. E o próximo inciso, nossa próxima alternativa, letra D. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Prefeitura Municipal, aprovado pela Câmara Municipal, observado o teto e as regras de acumulação. Por que isso está errado? Porque não é a Prefeitura Municipal. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, lei de iniciativa da Câmara e não da Prefeitura Municipal, como afirmava a questão. Iniciativa da Prefeitura? Não. Iniciativa da Câmara Municipal. Observado os casos de acumulação, que a gente já viu, os casos de previdência social, tudo isso a gente comentou quando a gente falava de presidente, quando a gente falava de governador. 184. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe a Constituição Federal, observados os critérios estabelecidos na Lei Orgânica, dentre outros, o limite máximo em municípios de... A resposta, pessoal, já até coloquei aqui porque é difícil. 10 mil habitantes. O subsídio máximo de vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Pessoal, questões como essa de decoreba, isso só cai, olha, para prova muito específica, olha, auditor de controle externo contábil. Aqui, tudo bem, está de acordo, mas é uma questão muito complexa. Esse texto aqui se encontra no artigo 31, inciso 6º da Constituição. Olha, um subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Isso aqui você tem que saber, é importante. Observado o que dispõe a Constituição, observados os critérios estabelecidos na Lei Orgânica, nós já vimos o que é a Lei Orgânica, e nos seguintes limites máximos. Aí tem, olha, em municípios até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio
dos deputados estaduais. E aí nós temos uma sequência progressiva aí. Em municípios de 10 mil a 50 mil, o subsídio corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Letra C, de 50 mil a 100 mil habitantes, o subsídio dos vereadores será 40% dos deputados estaduais. De 100 mil a 300 mil será 50% do que recebe um deputado estadual. Em municípios de 300 mil a 500 mil habitantes, o salário, o subsídio, a remuneração do vereador será 60% do deputado. E a letra F, em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Então, sugiro você que dê uma lida nesses 6 incisos, nesses 6 aqui. O maior é 75% do que ganha um deputado estadual, o salário de maior vereador, o subsídio de maior vereador no Brasil, e o menor será esse aqui, de 20% do que ganha o deputado estadual, nos municípios até 10 mil habitantes. 10 mil mínimos, 75 o máximo. A nossa questão, a letra C, é até 10 mil, 20% do que ganha do subsídio do deputado estadual, está aqui na letra A, deste inciso 6 do artigo 30, né, do artigo 30 da Constituição, ok? Então, continuando, é uma questão mais complexa, mais difícil, que não cai em qualquer concurso, mas concurso específico aqui, contabilidade neste caso. Questão, aí o texto que a gente estava lendo, os municípios até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Continuando, questão de número 185. Julga a afirmação abaixo. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Todavia, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. É isso mesmo, pessoal. O artigo 29, inciso 6, diz o seguinte, olha, em municípios com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. E o inciso 7, o total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Portanto, se cair na prova dizendo que este 75% aqui é um valor absoluto, estará errado. E por que está errado? Porque se ultrapassar, chegamos a 60%, ultrapassou o limite de 5% da receita do município, não poderá ser pago esse valor para os vereadores. Vai ter que baixar o valor ali, porque não pode ultrapassar 5% da receita do município, daquilo que o município arrecada, ok? Portanto, guarde isso, muito interessante essa questão. Em municípios com mais de 500 mil habitantes, o valor máximo qual é? 75% do que ganha o deputado estadual. Todavia, não poderá ultrapassar 5% do valor da receita do município. Questão de número 186, 2014. A respeito da organização e a composição do poder legislativo no âmbito dos municípios brasileiros, é correto afirmar que a Constituição Federal prevê que... Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra. Letra B. As câmaras municipais serão compostas por, no mínimo, 9 e, no máximo, 55 vereadores, de acordo com o número de habitantes. Está vendo que é mais comum esse tipo de questão em prova? Este tipo é mais comum. E a resposta logo foi essa. Agora, letra A. Poderá haver eleições em 2 turnos nos municípios que houver mais de 100 mil habitantes? Não. São 200 mil habitantes. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, segundo turno. O total de despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 10%, não, 5% da receita do município, e não 10%. Letra D. A inviolabilidade dos vereadores, por sua opinião, palavras e votos, dar-se-á no exercício do mandato na circunscrição do município e não do estado. Guarde isso, pessoal. O vereador, ele tem imunidade ali, imunidade material,
a inviolabilidade dos vereadores por opiniões, palavras e votos. Ele não será preso nem punido por opiniões, palavras e votos dentro da circunscrição do município e não do Estado. Letra E. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% e não 80%. Não poderá gastar mais de 70% da sua receita com a folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. O valor é 70% e não 80%. Então essa é uma informação nova que você tem que guardar. Ou a Câmara não poderá gastar mais de 70% com pagamento, com a folha de pagamento, incluído aí a remuneração, ou seja, o subsídio de seus vereadores. Questão de número 187. Acerca das hipóteses de crime de responsabilidade do prefeito municipal, segundo o texto da Constituição da República de 1988, assinale a alternativa incorreta. Qual a resposta? É a letra D. É incorreto afirmar que gastar mais de 70% da receita da Câmara Municipal com folha de pagamento, incluído o gasto do subsídio dos vereadores. Ficou muito fácil essa questão, né? Por eliminação a gente faria. Esse texto aqui é crime de responsabilidade do presidente da Câmara. Gastar mais de 70% da receita da Câmara Municipal com folha de pagamento, incluído o gasto do subsídio dos vereadores. É o artigo 29. Isso aqui está no artigo... É o parágrafo... Deixa eu conferir aqui. Na realidade, é o parágrafo 3º do artigo 29A. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. O desse respeito ao parágrafo 1º desse artigo. Crime, portanto, de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal e não do prefeito, como dizia a questão. Então, as outras são responsabilidade do prefeito, crime de responsabilidade. Efetuar qualquer repasse que supere os limites da despesa do Poder Legislativo Municipal definidos na Constituição da República. É o parágrafo 2, inciso 1. É o parágrafo 2, portanto, efetuar repasse que supere o limite da despesa do Poder Legislativo. Letra B. Não enviar um repasse ao Poder Legislativo Municipal até o dia 20 de cada mês. Ora, o prefeito ele tem a obrigação de até o dia 20 de cada mês enviar o repasse, o dinheiro, os recursos financeiros da Câmara Municipal. Por que ele tem que enviar até o dia 20? Para que a Câmara não tenha que ficar suplicando o prefeito para ele enviar os recursos para pagar os seus encargos. Então, até o dia 20, independente de solicitação, o prefeito tem que enviar esse repasse. Letra C. Enviar o repasse ao Poder Legislativo Municipal em menor relação à proporção fixada na lei orçamentária. É o texto do parágrafo 2º, inciso 3. Ora, a lei orçamentária anual prevê que o prefeito deveria enviar naquele ano R$1 milhão para a Câmara de Vereadores, ou R$100 mil. Ele envia uma quantidade menor, enviou uma quantidade menor do que aquilo que estava previsto na LOA, Lei Orçamentária Anual, crime de responsabilidade. E o resto, a letra D, é a responsabilidade do presidente da Câmara e não do prefeito. Questão de número 188. Segundo a Constituição Federal de 1988, compete ao município, exceto qual a resposta correta? O gabarito, letra E. Vamos ver as outras. Letra A. Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, o município vai legislar sobre interesse local, só que vai suplementar aquilo que couber, que está omisso na legislação federal e estadual, no que couber ele pode legislar. Está correto. Letra B. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Está bem definido na lei, deve estar bem atribuído ali, distinto, especificado na lei orgânica, bem como está na lei orçamentária, deve estar na lei orçamentária anual e na lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias.
bem como aplicar suas rendas sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Ele vai aplicar suas rendas conforme ele está previsto também nas leis, lei orgânica e na lei orçamentária anual, de acordo com o que foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Letra C. Criar e organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, por exemplo, empresa de ônibus, coleta de lixo, incluído o transporte coletivo, que tem caráter especial. Então ele vai criar e suprimir distrito, ele tem essa autorização da Constituição, observado o que? A legislação estadual. Organizar diretamente sob o regime de quê? Concessão ou permissão. Guarde isso, pessoal. Aqui é concessão ou permissão. Serviços públicos de interesse local. Concessão pública e permissão pública. Concessionários ou permissionários. Guarde isso porque isso cai muito em prova. É concessão e permissão. Letra D. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e fundamental. Olha, pessoal, a Constituição aqui trouxe para o município a obrigação, com cooperação técnica, lógica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e fundamental. É responsabilidade do município. Ensino fundamental e infantil, ele é responsável. Lógico que vem recursos e assistência técnica da União e também do Estado. E o que está errado é a letra E, prestar com a cooperação do município e da Câmara de Vereadores serviços de atendimento à saúde e à população. Não é a Câmara de Vereadores que vai auxiliar, é prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde e à população. O Estado e a União auxiliam o município na saúde e também na educação. 189. Marque a alternativa incorreta. Pause o vídeo, leia as alternativas e marque, por favor. O gabarito. Letra B. Vamos ver as corretas. O artigo 31, caput, diz o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Nós temos dois sistemas de controle: controle externo, exercido pela Câmara Municipal, e o controle interno do Poder Executivo Municipal. O controle interno e externo farão a fiscalização do município. Legislativo, controle externo. E haverá o controle interno municipal. Haverá as auditorias internas feita pelo próprio município, conforme lei. Letra C. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, 2/3 da Câmara Municipal poderá autorizar a inexistência desse parecer prévio sobre as contas do prefeito. Então, deve haver, em regra sim, em regra deve haver o parecer prévio, mas 2/3 dos votos da Câmara Municipal pode autorizar que não haja esse parecer prévio sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Letra D. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual deverá questioná-las a legitimidade nos termos da lei. Isso aqui, pessoal, eu já vi em dezenas de questões de concurso público. As contas do município ficarão durante 60 dias. Durante 60 dias, qualquer cidadão, qualquer contribuinte, qualquer morador de determinado município pode ter acesso a essas contas para fiscalizar, porque ele é contribuinte, então ele tem o direito de fiscalizar as contas do prefeito, da prefeitura. Letra E. É vedada a criação de tribunais, conselhos e órgãos de contas municipais. Pessoal, isso aqui também é assunto muito interessante. Nos municípios que houverem tribunais de contas municipais ou conselhos de contas municipais, eles podem e deverão continuar a existir, mas é vedada, não se pode mais criar tribunais de contas municipais. No local onde não houver o Tribunal de Contas do Estado
vai auxiliar essa tomada de contas do Executivo Municipal. E o que está errado é o controle externo da Câmara será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município e obrigatoriamente pelos conselhos e tribunais de contas dos municípios. Esse obrigatoriamente torna a questão errada porque é vedada a criação de tribunais de contas e conselhos de contas. Então, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos e tribunais de contas dos municípios, onde houver. Por quê? Porque é vedado a criação de tribunal de conta. Então não é obrigatório. Onde não houver, não necessita que o município crie um tribunal de conta. Na realidade, é vedado. Por isso a letra B se torna errada. Questão de número 190, para a gente terminar esse vídeo, questão de 2014. Dentre as competências dos municípios previstas na Constituição Federal, podemos considerar as descritas a seguir, exceto qual a resposta correta? O gabarito. Letra A. Organizar e prestar diretamente sob o regime de transferência os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Eu falei na questão anterior, organizar e prestar diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão. Concessão ou permissão. Os serviços públicos de interesse local. Concessão ou permissão. Não sob o regime de transferência. Não se transfere o serviço. Há a concessão e a permissão. As outras estão corretas. Manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 4. 7. Prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle e uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. No que couber ao município, ele fará, porque haverá competências que serão do Estado e até mesmo da União. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação local e ação fiscalizadora federal e educacional. Existem patrimônios ali que são tombados pelo Estado, pela União. São patrimônios e, neste caso, não será local. Então, no que couber, ele vai promover proteção do patrimônio histórico cultural local, só que vai observar o que? A legislação e a fiscalização federal e estadual. Terminamos aqui municípios, pessoal. No próximo vídeo a gente começa a falar sobre outro assunto. Valeu!